Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e nossa convidada hoje é a nutricionista Marcela Mori. Marcela, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada a você, Marcos. Eu vou apresentar a Marcela, para quem não conhece. Marcela Mori, formada em nutrição, gaúcha, mas sergipana, raizada, especialista em nutrição bariátrica, saúde intestinal, digestiva, autoimune e emagrecimento. Bom para o apresentador que está fora de forma fazer as perguntas para um nutricionista. Nossa, mas Marcela, eu tenho uma pergunta chave. Enquanto houver segunda-feira, é dia de começar uma dieta? Isso aí é um hábito que as pessoas têm, né? Sempre de colocar uma data, um dia específico, mas eu acho que isso não funciona. Eu acho que quando a pessoa está a fim de mudar, ela pode mudar na sexta-feira. Então, eu acho que é uma atitude que acontece dentro da pessoa do que, de fato, uma data específica. A gente ainda está preso à dieta, está muito ligada à estética. E as pessoas, não tô gordinho, a roupa não tá... Mas deixa a saúde ainda de lado. Ou já se preocupa, não, tem que fazer dieta porque minha saúde... Eu acho que o Brasil tem muito essa cultura do que é belo, né? A gente cobra muito a beleza. Então, o que é magro é bonito, o que tá acima do peso, eu acho que é muito cultural. Não que eu acho que isso não seja importante, né? Eu acho que é mais importante isso para uma questão de saúde mental, para a pessoa se sentir bem, do que qualquer outra situação. Mas a gente tem que levar em conta que nem todo magro é saudável também, né? Nem tudo aquilo que é magro, que é bonito, ele está dentro daquilo que a gente espera de um quadro saudável. Então, a gente tem que pensar nisso também. Existe um conjunto de fatores aí, né? Para a saúde, a alimentação certa, mas também tem pessoas que, como você disse, né, tem dificuldade de absorção de vitaminas, essas coisas todas. Exatamente. Ou até mesmo tem aquela pessoa que ela é magra porque ela tem uma genética magra, mas a qualidade daquilo que ela come não está alinhada. E até mesmo os exames bioquímicos, às vezes tu pega um magrinho com colesterol alto e às vezes tu pega um gordinho com colesterol normal. Tem aqueles magrinhos devoradores de fast food, né? Exatamente. Vamos esclarecer um pouco para as pessoas o papel do nutricionista na promoção de uma alimentação saudável. Qual é o papel do nutricionista? A nutricionista, ela tem o papel de facilitar a mudança daquele hábito alimentar dentro da realidade da pessoa e da sua individualidade. O que eu quero dizer com isso? Porque eu pego, por exemplo, duas mulheres. A única coisa que iguala elas é o sexo. Mas elas são mulheres com idade diferente, peso diferente, gastos energéticos diferentes. Então, a nutricionista ela tem que adequar a alimentação dentro da rotina dela, aquilo que ela gosta, daquilo que é viável e dentro da sua individualidade bioquímica. Isso seria a gente falar que quando a gente baixa na internet, aquelas pessoas baixam a receita, ou então escuta alguém falar, como você diz, a pessoa tem idade diferente, peso diferente, rotina diferente, então nada vai funcionar, né? Infelizmente a nutrição nos últimos anos, assim, Marco, se prostituiu muito, né? Então, assim, existe o acesso hoje às informações boas. Então, tá legal, mas aquilo que também não é bom também tá muito facilitado. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Porque a gente pega muita coisa que não é interessante. Eu, por exemplo, no consultório, eu já peguei diversos pacientes que vieram fazendo orientações de Instagram, de internet, de tudo que revista, e chegaram lá com um quadro pior, de gordura no fígado, piora de glicemia, piora de colesterol, até mesmo para gatilho para depressão, porque a mudança de hábito alimentar pode desencadear. Isso seria aquelas dietas low carb, cetogênica, detox, aqueles aplicativos, né? Exatamente. Não que eu acho que não possa ser feito. Então, realmente existe uma cetogênica, apesar da maioria das pessoas fazerem errado, existe. E ela é muito bem aplicada em algumas situações. Existe a low carb? Existe. Agora, tem que ver se essa dinâmica, ela vai caber na tua realidade, senão não adianta. O que seria a análise de biopedância? Hoje em dia a gente tem que levar em consideração não só o peso de balança. Quando a gente pega uma pessoa e a gente coloca ela na balança, ali a gente está conseguindo avaliar o peso bruto. Então, a gente não consegue determinar se esse peso que ela tem está fora dos parâmetros de distribuição corporal.
A bioimpedância, que hoje existem vários métodos, mas muitos desses métodos, assim, como é que se diz, desatualizados. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com qual é o método que tu vai fazer para que tu tenha informações de qualidade. Então, a bioimpedância, ela vai me dizer se aquele peso que você está, o quanto é de massa magra e o quanto é de massa gorda. Partindo do princípio que quanto menor o teu músculo, maior o teu processo de envelhecimento, maior a sarcopenia, que é a perda de massa muscular e assim por diante. Eu me assustei quando eu fiz, que um nutricionista que me atendeu, ele disse que eu tinha mais gordura nas costas do que no tórax. Eu me assustei. Eu falei, como assim? Ele fez as medições e falou, você tem muito mais nas costas, mas visualmente não parecia. E aí ele falou, nós vamos ter que trabalhar porque você tem que tirar essa gordura toda das suas costas. Aí eu falei, mas... Aí vem na pergunta, né? Mas dentro do IMC, ele falou, esquece. Você tem 1,80 m. Se você for para o IMC, tu vai ter que pesar 76 quilos. Não tem como funcionar. O IMC é uma avaliação, sabe, Marco, que a gente usa hoje para classificar o peso em casos de obesidade maiores. Então, uma pessoa que vai fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, quando a gente monta o relatório para o médico, a gente tem que classificar esse paciente de alguma forma. Então, a gente usa o IMC como forma de classificar. Não que eu ache que o IMC sirva para pessoas de sobrepeso, pessoas que têm que perder peso, mas não são casos cirúrgicos. Aí eu acho que a bioimpedância, ela vai te dar uma realidade muito melhor. O primeiro passo para uma boa dieta, o nutricionista e todos os exames laboratoriais você recomenda, né? Eu acho que é imprescindível, né? Tu fazer uma orientação baseada no teu estado nutricional de fato, né? Em questão de vitaminas, minerais, a questão de colesterol, glicemia. Eu acho que isso aí é... Quando a gente vê todos esses blogs, influências de dieta, indicando suas, às vezes até patrocinados, porque como você falou, né, existe um envolvimento até financeiro aí de uma marca, de um produto, de um remédio, de um emagrecedor rápido. Quando a pessoa adota isso, essa dieta não dirigida por um profissional, quais os primeiros sinais que você consegue identificar de erro nessa dieta que aparece na pessoa? Quando a pessoa me aparece com uma história feita de alguma orientação sem prévio um profissional acompanhando, a gente percebe que a pessoa tem um rebote de peso muito grande. Então, ela tem uma perda de peso significativa no primeiro e no segundo mês. Essas orientações normalmente não se encaixam na realidade da pessoa, porque aquela dinâmica não funciona. E aos poucos ela vai começar a ir largando aquilo, e o primeiro ponto é o rebote. E normalmente o rebote é maior do que aquilo que ela perdeu. O que seria rebote? Como a gente chama? Rebote é quando tu perde 10 quilos e tu ganha 15. Então tu perde, aí tu tem o rebote, que é o ganho de peso daquilo que tu fez. Uma pessoa que faz isso, eu não sei se tem a ver, o Tom Hanks, o ator, ele desenvolveu vários problemas de saúde por conta dos personagens dele, porque ele tinha que, por exemplo, no Náufrago ele teve que engordar um pouco acima do peso dele, que estava, fazer a primeira parte do filme, depois ele teve que fazer um emagrecimento para fazer a segunda parte do filme. Já o Joaquin Phoenix teve que emagrecer absurdamente para fazer o Coringa. Depois ele fez um outro filme e teve que ganhar peso. Isso seria esses rebotes, né? Normalmente quando a pessoa faz essas perdas de peso ou ganho de peso para alguma finalidade profissional, normalmente essas pessoas têm uma equipe de suporte para que a pessoa possa ter uma velocidade maior. Não só a nutrição, mas também o suporte de treinos para que a pessoa possa alcançar um determinado peso. O que pode acontecer, médicos, endocrinologistas, para que talvez possa utilizar algum tipo de droga para potencializar essa perda, porque às vezes tem pressa para chegar lá, né? Então, normalmente se tem um suporte muito grande. Agora, não é o que acontece com a grande maioria da população. A maioria da população, elas têm a perda de peso, né, de uma forma desorientada, sem ter essa informação.
Então, a informação é o que ela lê na mídia, o que ela lê nas revistas, o que ela lê aí na internet. Não, aí, esse que é o maior problema. Porque às vezes a pessoa faz... Eu acho que tu já deve ter ouvido falar, dieta da proteína. Dieta da lua, dieta do... A pessoa passa 3 meses... É do Atkins, né? A primeira que você... ela vai lá e come só frango, carne, peixe, ovo, bacon, costela. Então, ela passa comendo proteína de uma forma desorientada. Só que, tudo bem, tu tira a glicose, é óbvio que o teu corpo vai beta-oxidar o que tu tem de gordura. Só que essa proteína, ela vai ser metabolizada no teu fígado. Então, quer dizer, tu vai fazer uma sobrecarga hepática muito grande. Então, as chances de você emagrecer, mas aumentar o colesterol, aumentar triglicérides e até aumentar a gordura no fígado é muito grande. Então, é mais fácil... A autodieta vai criar outro problema. Então assim, o que as nutricionistas costumam fazer? O que a gente costuma fazer no consultório, né? Pelo menos na minha prática. Eu gosto muito de fazer rodízio. Eu digo que é dietas cíclicas. Então, tu pega ali 10 dias de cetogênica, aí depois tu passa para um jejum, aí depois tu vai adequando uma low carb. Aí o importante é tu ter esse movimento, até para o teu corpo não se acostumar com aquela perda ali, continuar, e tu não ter nenhum prejuízo para tua saúde. Muita gente ainda vira o bico quando fala assim, você vai ter que fazer dieta, e pensa, vou passar fome. Tem isso. Hoje mesmo eu até atendi uma paciente que ela sentou na minha frente e ela disse assim, eu tava resistindo muito para vir aqui. Eu vim porque... Você vai cortar tudo. Porque realmente eu precisei vir, não é porque eu quero e tal. Foi por motivos de saúde mesmo, não foi por perda de peso ou estética. Mas ela tinha aquela informação distorcida da nutricionista, né? Então, assim, eu acho que é falta de habilidade de alguns profissionais se você não ouvir o teu paciente. Então, a tua orientação, tu tem que montar junto com ele. Tu não tem que montar depois e mandar depois a dieta por e-mail. Olha, eu vou montar aqui, vou pensar no teu caso e vou mandar por e-mail e 15 dias depois manda. Não. Tu tem que estar com o teu paciente e estudar com ele a formação dessa dieta. Eu posso fazer isso? Tu acha que isso é viável fazer nesse horário? Tu acha que é possível comer isso? Você gosta disso? Tu acha que dá? Ele que vai te dizer. Até as limitações. Eu sou alérgico a peixe, por exemplo, na minha dieta não pode ter. Então, tu vai dizer, olha, não me bote isso, isso. Ou até mesmo assim, tu pode almoçar meio-dia? A pessoa, não, eu só posso almoçar 1h30 da tarde, porque eu trabalho até a 1 e tal. Então, não adianta tu querer mudar essas coisas, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia a nutrição, cada vez mais, ela corre em direção ao paciente mesmo, à individualidade. Pensando assim a longo prazo. A longo prazo eu falo pelo menos 4 décadas. Uma pessoa com 20 anos, se ela hoje lhe procurar, por mais que ela não tenha, ela não está com sobrepeso, mas ela tem essa preocupação. Eu quero agora, com 20 anos, ter um cuidado com a minha alimentação. É possível, com esse planejamento, chegar aos 60 com o mínimo de problemas da idade por conta disso? Essa tua pergunta é muito interessante, Marcos. Porque assim, ó, quando a gente tem uma organização alimentar por um longo período, um estilo de vida saudável, a gente tem maior probabilidade de ter um envelhecimento saudável. Isso é fato. Mas existem gatilhos que são genéticos. Lembrando que genética não é destino. Não é porque teu pai teve câncer que você vai ter. Que podem desviar um pouco o curso daquilo tudo que tu fez ao longo da tua vida. Mas nós temos algo hoje que é super interessante e poucas pessoas sabem disso, e eu faço isso no consultório, que é exame genético do paciente. Só para tu ter uma ideia, esses dias eu atendi uma paciente que ela não perdia peso. Não tinha estratégia que ela fizesse que ela não perdia peso. Ela fazia várias dietas e ela não perdia peso. Aí eu propus para ela, vamos fazer Eu fiz jejum, fiz low carb e nada. E aí eu falei, vamos fazer um exame genético para estudar um pouquinho mais a fundo essa tua questão genética de... Ai, Jesus de Nazaré. Você pode voltar lá no início, quando ela não emagrecia. Aí você pode...
Eu achei que ia ter umas frutinhas aqui. Ó, Então, assim, eu fazia uma proposta low carb, eu fazia uma proposta de jejum e ela não respondia. E ela era super disciplinada, ela me dizia que... Ela me mandava foto das refeições e ela não respondia. Aí passou um período, eu falei, vamos fazer um exame genético pra gente entender um pouquinho mais o que tá acontecendo. E nesse exame genético, a gente conseguiu perceber que o perfil genético dela para resposta de perda de peso não é low carb. Muito pelo contrário, é com um consumo de carboidrato um pouquinho mais do que as outras pessoas. Então, cada pessoa é uma pessoa, não tem como ser Aí, igual. quando eu peguei o resultado do exame genético dela e eu tracei a alimentação dela, pronto, ela começou a responder. Fantástico isso, né? No consultório, Marcela, a pessoa vai chegar lá, ela conta seu histórico e seu objetivo. Infelizmente, a maior parte sempre já está com um prejuízo e tem que correr atrás. Existe, assim, dentro de uma visão clínica, um período que você consegue dizer, não, em tanto tempo a gente já consegue ter resultados positivos, não questão de peso, mas que a pessoa tenha um metabolismo melhor, uma resposta melhor. Hoje em dia, por incrível que pareça, o perfil do paciente do consultório de nutrição, pelo menos para mim, mudou totalmente. Antigamente as pessoas me procuravam para perder 5, 10 quilos. Esse paciente hoje, aquele paciente que só quer perder peso e ele não tem nenhum quadro de doença, ele não tem fatores de risco associado. Ok, esse paciente, ele dificilmente vai procurar um nutricionista. Ele vai para as informações do meio aí e vai tentar desempenhar algo só. O paciente hoje que me procura é aquele que precisa tapar um buraco. Que muitas vezes é um caso cirúrgico já, ou é um paciente que desenvolveu alguma falha digestiva, algo que vai além, que precisa de fato da orientação nutricional para que ele possa fazer a evolução. Esse paciente, quando procura orientação nutricional e ele faz aquela orientação, eu sempre brinco, eu tenho certeza que daqui 15 dias já vai querer me ver para poder mudar a orientação, porque a resposta é muito rápida, dependendo da situação. E aí a pessoa já começa a perceber isso, é bom demais. A gente falou aqui de pessoas que já têm um perfil. Vamos entrar numa outra esfera. A dieta na gravidez. Que assim, é muito comum a gente, até vou brincar, os maridos que hoje em dia a gente tem a vantagem do iFood, do aplicativo, para aqueles desejos de eu quero comer jaca com geleia de não sei o que da Himalaia. E a gente tem que achar. Mas se perde muito o controle alimentar nisso. O ideal, descobriu a gravidez, nutricionista o tempo todo, né? Minha irmã, por exemplo, ela adquiriu diabetes na primeira gravidez. E ela ficou diabética na primeira gravidez. E ela não teve o acompanhamento. Já na segunda gravidez ela foi para o acompanhamento, que já estava o estrago feito. O ideal descobriu? O ideal mesmo, padrão ouro, é quando a gente pretende ter um filho, a gente, antes de ter gerado, a gente já fazia alguns ajustes na alimentação. Só que nem toda gravidez é planejada, né? Então, se a gente tem uma gravidez planejada, maravilha, porque a gente já consegue tanto do pai quanto da mãe. Então, se eu tenho um pai com 40 obeso e eu tenho uma mãe obesa, essa criança, ela vai ter 80% de chances de ser obesa na vida adulta. Se ela tem só um pai ou uma mãe, nós temos 40% e outros 20% são fatores de estilo de vida de cada um. Então, assim, na gestação é onde a mãe consegue, de fato, definir as doenças que essa criança vai desenvolver na vida adulta.
tem também as doenças que ela também vai ter durante a gravidez, né? Exato. Sem falar na pré-eclâmpsia, que é a alteração de pressão alta. Se a gestante ela tem muito aumento de peso durante a gravidez, isso é muito complicado, porque, infelizmente, toda a gestante pensa assim, tô grávida, posso comer tudo, né? Tô liberado. Posso, devo, tô com vontade de comer isso, tô com vontade de comer tijolo, vou comer, tô com vontade de comer reboco de parede, vou comer. Mas a coisa não funciona assim. Hoje em dia, eu acho que essa informação já tá bem clara aí, que não é indicado as pessoas estarem fazendo essa alimentação Porque na gravidez. até tem uma mudança toda no corpo, né? Então, o metabolismo muda, então você tem que fazer complementos alimentares. E não só metabolismo. Tem um artigo que é fantástico, Marcos, que pegaram duas populações de mulheres gestantes. Não foi feito no Brasil, foi fora do Brasil. Numa comunidade, deram uma especiaria bem forte ao longo da gravidez para aquelas gestantes comerem. Tipo um exemplo, assim, um coentro. Naquele outra comunidade, não deram aquela especiaria para aquelas gestantes comer. Na introdução alimentar dessas crianças, aquelas crianças que não tiveram na gravidez, a mãe, a contato com aquela especiaria, nenhuma delas aceitou aquela erva. Então, se presume que a mãe consegue definir o paladar do filho, as preferências alimentares já dentro da barriga. Então, se a mãe come muito doce ao longo da gravidez, a probabilidade é que essa criança vai ter problema com os doces na vida adulta. E durante a gravidez, que tem muito distúrbio alimentar, às vezes até compulsividade, nessa hora que você vai ter o gatilho para facilitar problemas com o fígado, né? Problemas renais. Consegue com a dieta acompanhada com vocês, esses problemas vocês conseguirem, não 100%, mas... Marcos, tu consegue fazer tudo. Eu já atendi uma paciente que faltava 25 dias para ela ganhar nenê e o bebê estava baixo peso. E ela precisava fazer que o bebê ganhasse peso em 25 dias e nós conseguimos. Só com alimentação. Só com alimentação. Já atendi pacientes que desenvolveram diabetes gestacional e que quando ganhou o nenê conseguiu não ficar diabética. Claro que tudo isso aí exige uma disciplina, né? E às vezes as pessoas não estão querendo muito isso, né? Mas tu tem que colocar na balança que tu não tá cuidando só de você, né? Tem outra pessoa aí junto, né? É uma responsabilidade do adulto para a criança, mas também do adulto para ele mesmo, né? Exatamente. Você falou de uma coisa bem interessante, que é a dieta infantil. E a gente tem... eu, particularmente, eu tenho um chefe de referência, que é o Jamie Oliver, que ele tinha uma fundação, e ele tem uma palestra, ele fez um acompanhamento dentro dos Estados Unidos, ele é inglês, ele foi para os Estados Unidos e acompanhou algumas famílias. A criança obesa, aí quando ele olhava por trás da criança, pais obesos. E durante a palestra ele faz uma coisa interessante, que ele questiona a alimentação dentro da escola. E ele coloca aquele achocolatado. Aí ele vai, pega a quantidade de açúcar, coloca na mesa. Aí depois vai com um balde. Até uma hora que ele fala assim, olha, ao longo do maternal, primeira fase da criança, nesses 4 anos, aí ele vem com um carrinho de mão de açúcar, derrama no palco. Por que eu tô falando nesse ponto? É uma alimentação que vai desde se impactar naquele adulto lá na frente, né? Então, é fundamental hoje que você tenha já esse controle na criança, né? Assim, a criança, a gente vai ter autonomia da alimentação dela até um determinado momento, que é quando ela não consegue fazer a sua própria refeição. Então, a responsabilidade sua de dar para ela o que ela precisa comer. Eu sei que chega um momento que a criança que já vira aquele pré-adolescente, adolescente, agora mesmo, antes de vir para cá, eu perguntei pro meu filho se ele queria jantar. Ele assim, não, mãe, eu vou fazer eu quero um sanduíche. Aí eu disse assim, posso botar salada? Ele disse, pode. Aí quando eu comecei, eu falei assim, não, mãe, meu filho tem 10 anos, deixa que eu faço. Então, quer dizer, ele tá saindo da dependência para que ele venha executar a refeição dele. Mas o alicerce tem que estar pronto aí.
que é o alicerce? Ele tem que saber que ele tem que ter bons hábitos. Ele não vai ser perfeito. Ninguém é um alienígena que é o ponto de não comer coisas boas e um doce. Não é isso. Mas ele tem que entender que ele tem que ter, num contexto geral, uma alimentação boa. Porque depois que vira adolescente, aí acabou, né? Engraçado você falando isso, que eu tomei o 8 de janeiro, aniversário da minha filha, a mais velha, fez 14. E eu lembrei de uma vez, 4 anos de idade. Ela, vendo o refrigerante ali, perguntou se podia tomar. Eu disse que não podia. Aí eu disse, não, que ele não é bom, ele faz bem, ele é engraçado. Pra mim não faz, você bebe. Aí eu, nossa, cadê o buraco pra eu me esconder? Porque a minha influência, meu mau exemplo, mas se eu tivesse de, não, tomar um suco. Vou tomar um refrigerante escondido, mas na frente dela, vamos tomar suco. Que fica, né, a referência, os pais são a referência. E a gente vê muito a facilidade assim, toma o nuggets, toma o miojo, porque não quer ir lá fazer. Para uma alimentação saudável de uma criança, vamos botar assim, 10 anos. Então, nessa formação até os 10 anos, quais são os principais pilares da boa dieta para ela? Perfeito. Olha só. A gente preconiza, que é o padrão ouro, que a criança não tenha contato com açúcares até 5 anos. Por quê? Porque até o 5º ano tu consegue modular a gene da criança. O que é isso? Se a criança tem história genética de diabetes tipo 2 na família, até os 5 anos de idade, se essa criança não tiver exposição, a gente consegue inativar a gene da criança. Então, assim, até 5 anos, quanto mais dentro do equilíbrio nós tivermos a alimentação da criança, melhor. Só que a gente sabe que muitas vezes, a grande maioria das vezes, isso não acontece. A escola tem algum papel? A gente tem que ter cuidado para a gente não terceirizar uma responsabilidade que não é da escola, é dos pais. Se a gente for pensar bem, as crianças têm as principais refeições do dia em casa, não na escola. A não ser aquela criança que estuda de integral. Porque aí ela vai almoçar na escola, né? Vai almoçar na escola. Mas fora isso, o café da manhã tem que ser em casa, o almoço é em casa e a janta é em casa. Então, se ele faz um lanche no meio da manhã ou um lanche à tarde na escola, ela não contempla um percentual alto da responsabilidade alimentar daquela criança. Eu vou te contar uma história, Marcelo, que você vai se assustar. Uma escola particular aqui em Aracaju me convidou. Eles queriam fazer 2 cantinas próprias da escola, sem terceirizar, chamada Cantina Azul e Cantina Vermelha, pela faixa de idade. Foi uma coisa que o diretor, o dono da escola, pensou. Aí eu fiz, olha, fulano, a gente primeiro tem que fazer um teste com as crianças para ver se elas vão gostar das comidas. Ele falou, Marco, eu não quero nada de fritura, eu vou querer sucos feitos na escola, eu queria colocar alguns elementos. E aí foi engraçado que eu fiz um patê de berinjela, tipo um camponata com berinjela, com torrada, tudo. Que delícia. Elas comeram, uma delícia. Aí acabaram. Fomos para o auditório. E aí, vocês gostaram do prato que eu fiz com berinjela? As caras. Berinjela. Aí uma fez, mas eu odeio berinjela. Aí eu brinquei, essa eu lembrei, eu falei, engraçado, você comeu 2 vezes o patezinho. Mas eu odeio. Aí eu falei, olha, vocês só fecharam a cara porque souberam no que é. Aí eu disse pra ele, a gente tem que trabalhar isso. Mas aí vem a parte mais grave. Quando a gente, à noite, foi conversar com os pais e contar qual era o projeto, Marcela, foi tanta crítica que a gente recebeu. Porque primeiro já começaram a dizer assim, isso vai custar mais caro. Isso vai ser um absurdo. Até uma hora que um pai falou bem assim, essa brincadeira vai custar quanto pra gente? Ele me segurou pelo braço, porque eu me levantei. Eu falei, não, eu preciso responder. Essa brincadeira vai custar muito mais do que você vai gastar. Primeiro, para recuperar o psicológico do seu filho. Seu filho tem 10 anos de idade, eu sei quem é seu filho. Quando ele faz qualquer atividade na quadra, para ele se levantar, ele não consegue levantar como uma criança normal. Ele tem que ficar de 4 para poder subir, que seu filho toma 2 latas de Coca-Cola no lanche. E aí eu pensei assim, como os pais
são irresponsáveis e pensar, não, toma aí o dinheiro e vá pra cantina. Aí é mais fácil. Fácil. Aí eu entro na pergunta, Marcela. Você consegue ver ali no seu dia a dia do consultório, quando atende crianças ou para adolescentes, elas que estão num caminho que não foram elas que tiveram? Você olha assim sim. e fala assim, poxa, os pais podiam ter mudado isso. Não, é nítido, é claro. É claro isso. Teve uma vez, Marcos, eu estava atendendo uma criança no consultório e aí eu falei assim, olha, tua filha vai comer assim e eu preciso que você também acompanhe, que tu coma a mesma comida. Isso aí é exemplo. Ela disse, não, doutora, quem tá aqui é ela. Eu quero que ela coma. Eu já não tenho mais jeito, não. Como é que ela vai mudar? Todo mundo tem jeito, né? Não tem jeito. Infelizmente, tu não consegue. É exemplo, né? E isso aí vai se replicar depois no futuro. Apesar de que essa geração é diferente da nossa, né? Então, eles se preocupam mais com a aparência do que nós nos preocupamos com a aparência quando a gente era jovem. A gente não tinha isso. Mas eles têm, ele é diferente da gente. Então, hoje eu percebo que os meus filhos, eu tenho os gêmeos, eles têm 10 anos, que claro que eles comem bem, mas eu percebo que eles têm uma preocupação. Claro que eles têm minha influência e tal, mas eu vejo que vai mais além. Coisa que nós, na idade deles, nem pensava. Que botava na frente, a gente comia e nem queria saber nada. Então, essa criança ela só vai ter chance de se libertar daquilo que foi imposto para ela quando ela chegar na adolescência, onde ela vai viver num meio onde ela vai precisar mudar aquele biotipo dela para que ela possa se igualar àquela sociedade que ela vive. Aí pode ser que ela mude. Que eu já vi muito. Crianças que vêm obesas, e aí quando a menina chega aos 14 anos, a mãe é obesa, ela obesa, a menina desenvolve uma anorexia. A anorexia ainda é comum, né? A gente encontrar. É muito comum. Mais do que a gente imagina. A gente tem ainda uma cultura daquela história assim, não, criança gordinha é saudável. Existe o peso ideal para uma criança? Existe. Tem tabelas de referência onde a gente enquadra, assim. Agora, assim, eu quando eu tendo criança, eu não gosto de falar sobre tá acima, tá abaixo. Eu acho que a gente tem que falar sobre saúde, né? O pai sabe que ela tá acima do peso. Eu acho que a gente não precisa estar enfatizando isso na frente da criança, que ela tá obesa ou que ela tá isso, porque eu acho que não vai ser uma dinâmica legal para fazer com que ela evolua. Como é que a gente, numa criança, a gente não entender muito criança, que eu tenho muita coisa para descobrir contigo, como lidar com a influência dos produtos industrializados com a criança? Marcos, você sabe que a indústria alimentícia não vai dar ré, né? Não dá ré. Não tem mais volta. A indústria, ela criou coisas que bota na prateleira, não é para durar um mês, é para durar 5, para durar 10 anos na prateleira. E isso não tem mais como dar para trás. O Brasil é um país que tudo é permitido na alimentação. Então, a gente não tem mais como mudar. A gente tem que tentar fazer com que as pessoas entendam que um alimento saudável não tem embalagem, não tem rótulo, não tem, tem isso, tem isso, tem... Não tem isso. Quando tu compra uma cenoura, não vem rótulo, não vem valor calórico. Se você avisar é porque tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer dentro. O pai e a mãe, eles têm que assumir essa responsabilidade aí. Queria usar o GPS para evitar no supermercado, né? Aquelas sessões, né? Porque hoje você vê de supermercado muito comum, agora no caixa tá aquela fileira de doce, né? E lá baixa a altura para o filho, me dê, pai, eu quero, me dê isso aqui. Eu vou te contar uma coisa, tem uma marca de... Eu não vou citar o nome para não ter problemas jurídicos, mas existe uma marca de bala doce, que em 2014, eu acho, eu recebi uma nota da Anvisa, eu assinava lá um boletim da Anvisa, ela mudou o nome do corante, porque se ela usasse o nome oficial, ele não poderia ser usado no Brasil. Um corante que é proibido nos Estados Unidos e na Europa. Eles mudaram o nome do corante, mas a propriedade química do corante era a mesma. Para passar. Aí eu mostrei para as minhas filhas, olha, essa bala
É uma que tem uma dentadura? Uhum. Não use, não vão comprar. As cores eram amarelas, verde e rosa. Porque eram os corantes que eles usavam. Ou seja, é uma responsabilidade tão grande. Você usa um corante que é proibido na Europa ou nos Estados Unidos, muda o nome para vender aqui para criança. Como eu estava dizendo, aqui tudo é muito permitido, né? A alteração genética de alimento é permitida, né? Por que as pessoas... Muita gente come pão aqui e sente azia, sente refluxo, distensão de abdômen, e vai para a Europa, come o pão e não sente nada. A farinha da gente é diferente. Cheio de... Mudança genética. Eu lembro, você foi professora de universitária e preparando novos nutricionistas, eles têm lá a aula de práticas. Você, num caso de criança, ou até mesmo no adulto, você recomenda, principalmente na criança, que ela participe da preparação do alimento para parecer uma coisa divertida para ela gostar de fazer saudável? Se isso for prazeroso para a criança e ela mostrar que sim, eu acho super válido. Mas nem toda criança tem essa curiosidade. Eu tô te dizendo isso porque eu uso os meus como referência, né? Então, eu tenho os meus gêmeos. O meu menino, ele vai pra cozinha de boa. A minha menina, não. Ela não gosta. Mas eu sempre coloquei na mesa tudo aquilo que eu tenho de salada. Então, eles estão acostumados. Então, o conviver com aquilo na mesa é importante. Mesmo que aquilo ali não chegue no prato, mas ele tá vendo ali que aquilo ali é uma coisa... E isso serve para adulto, né? Claro que a gente tem situações diferentes, né? A gente tem muito adulto com paladar infantil, né? Mas assim, às vezes o paladar... Tu tem um paladar infantil, mas tu também gosta de tudo, né? Não, como bem. Eu tenho isso. Tu come verduras, fruta, mas também gosta do que é infantil. Não Eu falei, não abro mão de um docinho. Mas eu tenho muita influência. Eu tive uma... Dono daí, não me bata, tá? Não tive bons exemplos alimentares e hoje meus pais diabéticos pagam por isso. Mas eu tento fazer isso com as minhas filhas, mas não é fácil. Eu admito que não é fácil, porque tem muita influência. Você faz tudo dentro de casa, tenta fazer, vai para uma outra casa ou sai, vê os maus exemplos. Mas infelizmente hoje nós temos um dia a dia, uma rotina muito louca, né? Então, talvez um produto de produção rápida, a gente acaba se rendendo, né? Para tentar. Uhum. Tem isso. Eu queria, Marcelo, entrar num ponto que é muito preocupante. Eu vou começar com esse dado. Pela Fiocruz, 56% da população brasileira tem algum tipo de obesidade ou sobrepeso. São 34% de obesos, 22% de sobrepeso. Isso é um sinal de alerta que a nossa população está num caminho muito perigoso para um futuro. Principalmente. Infelizmente, sim. É uma forte tendência aqui no Brasil para o aumento. Mas a gente tem que entender por que isso está acontecendo. Até porque sobrepeso e obesidade é classificado como doença. Uhum. Mas por que as pessoas estão desencadeando essa doença? O que vem atrás? Porque, assim, ganho de peso não é só porque tu come. Tem outras coisas junto, associado, que estão fazendo as pessoas levarem. Então, a gente tem que entender por que está acontecendo isso. Primeiro, porque as pessoas estão cada vez mais dinâmicas. Não sei se tu já percebeu. Eu acho que também a pandemia foi uma coisa que deu um boom. Então, a comunicação está rápida, as pessoas estão rápidas, as pessoas não têm mais paciência para ler. As pessoas querem ouvir o mais rápido. E aceleram, né? No WhatsApp a gente vê. Ninguém mais tem paciência de ouvir naquela velocidade normal. A gente bota lá 1.5, porque a gente tá muito acelerado. Só que isso estimula no nosso cérebro também uma hiperestimulação que também não é legal. Então, gerando associadamente uma ansiedade. Veja bem, ansiedade é normal, todo mundo tem. Uns têm mais, outros têm menos. A ansiedade nos move. Não tem problema tu ter ansiedade. O problema é o que vai além, né? É o que excede. Então, o que a gente tem que entender? O que tá levando o João a aumentar peso? Ansiedade porque ele tá de trabalho, porque as pessoas estão o dia inteiro correndo. Ansiedade por algum problema de saúde na família.
no relacionamento. Então, hoje em dia são várias coisas que te levam a algum comportamento. E o que é válvula de escape hoje para nós, na vida adulta? Além de pagar boleto. Seria aquela sensação boa. Ai, paguei, tá pago. Mas o que é? É você comer. É tu chegar em casa e tu ter o prazer, ou ir para um restaurante, tu ter o prazer de comer algo que seja gostoso, que te arremeta a alguma memória boa, né? Você falou uma coisa interessante. Eu tenho percebido, quando eu tenho uma manhã tranquila no trabalho, eu almoço menos. Eu percebi isso recentemente, pelo menos por 3 dias, que foi uma manhã tranquila. Eu chego na hora do almoço, eu como menos. Então. Tem um pouco a ver Com certeza. Com você claro disse. que existe uma minoria da população que são aquelas pessoas que se estressam, que não comem, né? Mas a maioria das pessoas... Você falou de uma coisa interessante aí. Os ambientes, os fatores externos. E obesidade ser uma doença. Ela tem CID. A obesidade tem afastado muitas pessoas por conta dos fatores psicológicos ou motores. Você tem percebido Sim. que ela tem cada vez mais gente afastada do trabalho por conta... Sim. Principalmente o público feminino, né? Que sofre bastante com a questão da autoestima, né? Então, acredito que sim. Não só se afastado no meio social, sabe, Marco? Mas também da própria família. Eu tenho pacientes que falam assim, eu quero voltar a brincar com meus filhos. Eu quero voltar a sentar no chão. Eu conheço uma pessoa que precisou fazer isso. Ela não brincava com o filho. Ele não é um amigo, ele não planejava ter mais filhos, ele teve um filho. E até os 2 anos ele não conseguia fazer nada com o filho. Até que o dia eu vou ter que perder peso, ele perdeu 34 quilos. Porque ele não conseguia nem brincar com o filho. E só que isso para ele disparou uma coisa na cabeça dele, que ele não conseguiria ser um pai presente. Porque ele não conseguia brincar com o filho. O menino queria andar, ele não conseguia correr atrás do menino. Isso mexeu muito com ele. Eu conheço casos que aí eu queria que você me dissesse se isso é real. Um fator... Era uma pessoa teoricamente chamada normal e ela tem um disparo de pressão. Esse gatilho leva ela a uma obesidade ou a pessoa, para ser obesa, é uma escadinha, degrau por degrau, ela chega a um ponto de ser rápido isso? Pode acontecer? Não, assim, pode. Tu pode ganhar muito... Eu tive um paciente que no ano conseguiu ganhar 40 quilos. Que não necessariamente vai te levar a comorbidades, né? De pressão alta ou diabetes, né? Mas é muito rápido. Muito rápido. Mas normalmente associado a outros fatores, nunca é um fator isolado. O fator econômico tem alguma relação com a obesidade? Porque assim, eu te pergunto isso porque fala assim, a pessoa que é obesa é porque ela come muito, tem dinheiro para comprar comida. Assim, claro que a gente vê os casos de mais graves de obesidade, é mais comum tu ver pessoas com menor poder aquisitivo. A alimentação tem influência nisso? Só comer feijão, arroz, carboidratos, coisas básicas? Sim. Doce, bebidas açucaradas, né? Aqueles doces com maior gordura hidrogenada, né? A pessoa com maior poder aquisitivo, não que ela não possa desencadear, mas ela tem mais acesso a outros perfis de alimentação que de alguma certa forma pode facilitar. Como nutricionista, como é que você vê? Você pode ver como um exagero por conta de mídia ou é uma realidade? Aqueles programas, Quilos Mortais, aquilo ali é comum mesmo ou são pincelados para ter um programa? Não, aquilo ali não é comum. Aquilo ali é comum. Aquele tipo de obesidade é comum. É que a gente não vê aqui no Brasil, que aqui tem, porque essas pessoas não andam na rua. Elas não conseguem andar na rua. Mas existe e é uma realidade. Aquele programa, ele é interessante para você entender o porquê que as pessoas chegam a esse quadro. Que normalmente tem uma história que começa na infância.
Então, a pessoa passa na infância uma situação X e aquilo não é trabalhado e ele vai evoluindo até chegar a um grau grave de obesidade. É possível um adulto com acompanhamento de um psicólogo, de um nutricionista, se recuperar e ter uma vida... Com certeza. Eu acho que todo mundo tem essa capacidade de mudar e dar a volta por cima. Mas lembre-se, é uma doença que não tem cura. Tu tem que estar sempre em atenção. Você tem um gatilho dentro Tu tem que estar sempre trabalhando todos os fatores que te levaram. Seja psicológico, seja... enfim, atividade física. Então, assim, tu perde peso, tu consegue, todo mundo tem essa capacidade. Eu não posso dizer que uma pessoa não tem essa capacidade, todo mundo é capaz, mas eu preciso estar sempre em vigília. Então, como dentro do consultório, como é que você faz um planejamento, um tratamento de uma pessoa que está com uma obesidade lá bem alta? Como são essas etapas? Normalmente o paciente com maior aumento de peso, do qual ele já tem fatores de riscos associados, normalmente são pacientes que hoje em dia que tem crescido muito no Brasil, que é a cirurgia bariátrica. Ela é corretiva, moda, como é que você fala? Hoje em dia já não se fala muito mais cirurgia bariátrica. Hoje em dia a gente fala mais em cirurgia metabólica. Por quê? Além de a gente corrigir a obesidade, que é uma doença, a gente corrige outras doenças, como pressão alta, diabetes, entre outras. Então, ela é metabólica, então ela corrige diversas doenças. Eu não acho que ela seja moda, eu acho que ela é uma ação que veio para ficar. Eu acho que cada dia que passa, as técnicas cirúrgicas elas estão se evoluindo para que as pessoas venham ter ela como apoio. Mas lembre-se, a cirurgia é um apoio, ela não vai resolver o teu problema. Eu sempre brinco com o meu paciente, olha, vai operar teu estômago, não é teu cérebro. Se operasse o cérebro, até eu ia querer entrar na fila para mexer lá e tal. Mas não é, então o teu comportamento, tu tem que... Que ponto você pode dizer assim, essa é o ponto-chave para decidir ir para uma bariátrica? Quando tu começa a ter fatores de riscos, pressão descompensada, glicose alta, e tu não consegue mudar a tua alimentação ao ponto de fato de você perder peso. Então, se for muito lento, tu aumenta o risco de ter problemas decorrentes dessas doenças. É possível uma pessoa com extrema obesidade, ela não tá conseguindo nem absorver mais nada, passa direto tudo? Porque é aquela história, né? Todo obeso, ele é desnutrido, né? Todo obeso, ele é um desnutrido. Por que ele é um desnutrido? Porque o que ele come não fornece as vitaminas e minerais que ele quer. Ninguém é obeso comendo salada. O paciente que é obeso, ele é porque ele come fritura, porque ele come excesso de doce, porque ele toma excesso de bebidas açucaradas. Mas não é porque ele toma um suquinho de limão ali, de abacaxi. Não. E naquelas quantidades, ali, como é que fica? Porque assim, a gente vê aqueles programas, né? O Quilos Mortais. A pessoa, sem exagero, um negócio absurdo. Aquilo ali... como é que o organismo consegue... O estômago, eu digo que ele é um elástico, né? Vamos dizer assim, ele é um órgão flexível, que conforme tu vai forçando a alimentação, ele vai criando uma capacidade de aceitação maior, né? Então, conforme a pessoa vai forçando essa alimentação, ele vai tendo maior chances de armazenar e absorver aquilo. E como esses obesos, eles têm maior fonte de carboidratos oriundos de não só do pão, do macarrão, do biscoito, mas de doce, de tudo isso, então a fonte calórica ali é imensa. Como é que tá o nível de segurança hoje para uma cirurgia? Fantástico. Olha, Marcos, eu vou te dizer uma coisa. Eu já acompanhei mais de 2.500 pacientes bariátricos. Nunca vi um óbito. Nunca tivemos um óbito.
Quais são os tipos que tem? Hoje em dia, usa duas técnicas, basicamente. A bypass, que é aquela que tu faz o desvio no intestino, e a sleeve, que é onde só faz a redução da cavidade gástrica. Aquela do balão ainda existe? Existe, mas o balão já é para pacientes que querem perder menos peso, né? Não essa complexidade maior de perda de peso. Como é que funciona a preparação? Como é o pré e o pós de uma cirurgia dessa? O pré, ele é mais doloroso, porque a pessoa ainda não está operada e ela ainda está com vontade ainda de comer. Então, que tu pega ali de 3 a 5 dias de dieta líquida. Mas quando eu digo líquida, é líquida assim, ó, nessa consistência de água. Então, a pessoa passa 3 a 5 dias tomando dieta líquida. Por quê? Porque quando o cirurgião ele vai mexer nesses órgãos, ele não pode encontrar alimento. É como se tem que limpar Tu por tem completo. que limpar. Então, se ele tiver resíduo, aumenta as chances de complicações. Então, assim, a dieta líquida preparatória, ela é fundamental para o sucesso da cirurgia. Depois da cirurgia, a vontade de fome do paciente, ela é reduzida bruscamente. Mas a cabeça tá... Não só... Não, e assim, hormonalmente, porque quando tu mexe no estômago, tu diminui hormônios de saciedade, de tudo. Então, quer dizer, o paciente não... Ele vai tomar um pouquinho, então ele já tá saciado. Então, a dieta líquida evolutiva pós-cirúrgica, ela é muito melhor do que o preparo cirúrgico. O retorno, a falha... Ainda tem índice de... Tu diz de rebote de ganho de peso? Assim, pode ter rebote de ganho de peso. Não é uma condição. Eu fiz bariátrica, tu vai ter rebote. Não é uma condição. O que as pessoas têm que entender é que a cirurgia bariátrica, ela não é a solução. Ela é um empurrão para que você mude seu estilo de vida. Então, ela não te exime de você fazer atividade física, ela não te exime de você cuidar da tua alimentação, né? Ela não é uma cirurgia incapacitante. Ela não te incapacita a comer absolutamente nada. Tá certo que tem algumas pessoas que têm dificuldade de comer, por exemplo, um doce, porque é mais enjoado. Mas aí é a parte boa, né? Porque se tu for comer doce como tu comia antes, tu vai voltar. Então, tem que comer de forma moderada. Então, assim, eu acho que tudo depende do acompanhamento. Em obesidade, hoje a gente tem uma palavrinha que está muito se falado, e eu queria ouvir de uma nutricionista, o Ozempic. Uhum. Eu tenho lido algumas coisas que hoje virou tá sem controle, porque é um medicamento para diabéticos, mas as pessoas com preguiça de fazer a dieta, que é o resultado, injeta Como é que você vê essa loucura? Tu sabe, Marco, que eu não sou contra nada. Eu acho que hoje em dia a tecnologia na medicina, ela é fantástica e a gente tem que usar ao nosso favor. Ponto. Não acho. Só que todo tratamento que tu vai fazer, seja ele cirúrgico ou medicamentoso, ele tem que ser feito junto a um trabalho paralelo. Então, hoje eu trabalho em equipes onde a gente faz o uso de drogas, mas esses pacientes, eles são semanalmente acompanhados por mim e pela psicóloga e pelo nutrólogo. Então, existe um acompanhamento de suporte. Não adianta você tomar o Ozempic, vai lá e não tem acompanhamento com psicólogo, não tem acompanhamento com nutricionista, porque uma hora tu vai parar de tomar o Ozempic. E aí? Além de ser uma droga, né? Porque eu posso achar que ela vai funcionar em mim e ela criar problemas até... Exatamente. Porque assim, a gente tem que entender que em medicamentos, alguns, assim, tô pensando, então, eu tô com tal problema de saúde. Só que aí tem lá na bula, né? Eu, por exemplo, eu não posso tomar nada que me dê arritmia. Sim. Aí o medicamento... Não, eu vou tomar. Vai criar um problema. E eu falei do Ozempic porque eu li, acho que foi semana passada, uma menina em Goiânia, acho que tinha 19 anos. Comprou no mercado paralelo, começou e teve uma parada cardíaca. Aí a família descobriu no armário dela, em casa, caixas. As caixas. Ela tava tomando... Comprou por conta própria, aí provavelmente deve ter visto internet, alguém falando, porque ele tem um resultado mais rápido, né? Ele funciona bem, mas uma pessoa sem preparo foi lá, tomou
E deu o que deu, né? Não, e assim, infelizmente, as pessoas estão buscando. Não é qualidade, né? As pessoas querem resultados imediatos, Principalmente no verão. né? Chegou Então, o verão. eu preciso chegar no carnaval, assim, assim, assim. Aí agora começa a aparecer no Instagram, dieta pra secar, dieta não sei o que, pro carnaval, pro carnaval. Então as pessoas não querem qualidade, elas querem velocidade. E aí, quando tu vai em busca da velocidade, tu abre mão de algumas coisas, né? Então tu tem que colocar na balança. Afinal, o que que tu quer? Tu quer perder rápido e você pode ter um rebote? Ou tu quer perder mais lento e sustentar essa perda e não ter mais rebote? E ter uma saúde melhor, né? Exatamente. É verdade que eu vou entrar agora na série mitos. Vamos desmistificar alguns mitos. O intestino, ele é um telegrama avisando que sua dieta não tá boa. Total. O intestino, olha, se a gente, eu sei que o cérebro é importante, mas eu acho que ele tá pau a pau com o cérebro. O intestino é, Dá uma olhada, você sabe que tem alguma coisa errada. com certeza, tudo. Tudo. Eu vi uma vez, pode parecer loucura, eu vi uma vez uma tabela da gente, dos tipos e formatos da fezes, e aí ele vai indicando. É a escala de Bristol, né? Aí você tem que, tem alguma coisa errada, assim como é a coloração da urina, né? Sim. E a gente nem leva em consideração isso, né? Isso é muito comum com o homem. Não levar em consideração o formato do bolo fecal. Que normalmente, se a pessoa tem o hábito de beber no final de semana, na segunda-feira ela vai ter fezes amolecidas. A grande maioria das pessoas. Isso, quando é algo pontual, ok. Mas se tu levar ao longo de muitos anos isso por excesso, por exemplo, de bebida alcoólica, tu vai ter problema. Vai chegar um momento que teu intestino não vai aguentar. Isso pode alterar. Alterar o quê? A gente altera a permeabilidade intestinal, consequentemente, tu não vai absorver, tu vai criar alteração de microbiota, então isso tu pode... E o intestino, ele é cheio de ligações, né? Tanto com o cérebro, então tem estudos falando da alteração de microbiota em relação à questão comportamental. Então, é um mundo aí, é um mundo. Você falou outro mito. Alimento me deixa mais calmo, mais irritado? Sim, assim, porque o que acontece? Isso na fisiologia, né? Existem alimentos que de fato pode te dar essa sensação de prazer. E quando a gente tá com prazer, a gente relaxa. Existem alguns alimentos que levam a isso. Que normalmente são alimentos que te proporcionam maior quantidade de glicose. Por que a gente fala tanto na glicose, né? Glicose, tal. Mas a glicose, ela é uma molécula muito fácil para o nosso corpo. É como se o teu corpo não precisasse fazer força para obter ela. Se a gente for obter energia de outras vias, por exemplo, da gordura do nosso corpo, por exemplo, ela tem que beta-oxidar aquela gordura, ela gasta mais. Então, ela não quer isso. Ela quer o quê? Que tu coma doce. Então, quando tu tá cansado e tu quer prazer, tu não tá, eu tô cansado, quero vou comer uma maçã. Não existe isso. A pessoa quer comer algo com carboidrato que te dê prazer. Então, é um mecanismo que vai fazer te cômodo pro nosso corpo. Todo alimento industrializado, existe, vamos mudar assim, existe alimento industrializado que ele não faz mal à saúde? Ou todo é? Olha, Marco, assim, de imediato eu não vou saber te responder assim, né? Vou dizer, existe, não existe, né? Mas assim, tudo que tiver menos rótulo, com certeza a gente vai ter aí Fica mais tranquilo. É mais tranquilo. Esses rótulos, já falou, light, zero açúcar, fitness, realmente são saudáveis? Ou é só marketing? Foi um marketing bom, né? Que tem light, é o pá. Tu te lembra quando surgiram isso, Marcos? Todo mundo comprava. Eu me lembro, assim, faz o que? Isso aí, uns 30 anos atrás, um pouco mais, né? Que começaram a surgir os primeiros adoçantes, aquela loucura, assim. E as pessoas sempre com esse objetivo de querer redução de caloria, como se a caloria fosse o grande problema, né? Tu falou uma coisa interessante agora. Adoçante. A pessoa, não, eu quero ficar com a minha dieta boa e vou tirar o açúcar só adoçante. Não funciona, né?
Porque adoçante é químico, né? Olha, eu praticamente nem prescrevo adoçante. Tem... Nenhum tipo, assim. A gente tem que aprender a ler rótulo, né? Porque a gente vê muito ali, né? Light, zero lactose. Tem gente que adota, não, eu vou só tomar leite sem lactose. Mas você não tem intolerância, por que você vai fazer isso? Essas modinhas também influenciam errado, Esse né? é um outro aspecto, né? Um outro assunto extremamente importante, essa questão do zero lactose, né? Zero tudo, qualquer coisa. Zero. Ah, Marcela, o produto é zero lactose. Não, o produto não é zero lactose. Ele tem lactose, ele é acrescido da enzima lactase, que é a enzima lactase que vai degradar a lactose no teu corpo, porque você não está produzindo o suficiente. Ah, tem isso. Então, pra mim, eu que tô normal, vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Muito pelo contrário, tu vai acomodar teu corpo a não produzir a enzima, porque se tu tá consumindo, tu não tem por que tu tá produzindo. Aprender, né? Existe algum benefício, assim, já que a gente falou do industrializado, mas tudo hoje é industrializado. Se a gente, só a feira que ainda não é. Mas ainda tem algumas coisas que a gente consiga, assim, não, eu vou usar o arroz integral, eu vou usar um pão com mais fibras. Ainda é possível dentro de uma dieta a gente usar? Com certeza. Eu acho que a gente não precisa ser terrorista, sabe, Marco? Eu acho que a gente tem que trabalhar dentro dessa realidade. Dá sim. Até porque o feijão, por exemplo, ele não tem rótulo, mas ele passa por um processo de industrialização que ele vai dentro de uma embalagem. Então, assim, acho que não é bem por aí, arroz, né? Que por exemplo, os enlatamentos, né? O alimento enlatado. O alimento enlatado não é ruim. O enlatamento é o método de conservação dele. Ali dentro tem água e sal. Ele tá a vácuo ali dentro, então não tem problema nenhum. Agora, claro que o problema do industrializado é que é quando se cria uma substância a nível industrial para que aquele alimento tenha uma extensão na prateleira. Que foi o caso das gorduras trans. Então, tu pega um biscoito lá, que tu bota uma gordura trans, tu faz com que o biscoito não estrague nunca. Praticamente ele vai ficar pro resto da vida ali. Por quê? Porque é um tipo de gordura que faz essa... E sem falar que melhora o sabor, a crocância e tal. Só que quando a gente consome essa gordura, ele não tem um papel metabólico no nosso corpo. O nosso corpo não consegue pegar essa gordura para fazer absorção de vitamina A. Não consegue fazer isso. Então, ele vai ficando no nosso corpo, formando as placas de ateroma. Meu pai tá com isso. É horrível isso. Então, é por aí. Para um nutricionista, eu perguntar... Comer um hambúrguer, ele é saudável? Se eu fizer acho que sim. Um hambúrguer com a carne mesmo. Eu acho super delícia. Eu faço muito isso com meus filhos. Desde que não seja aquela carne industrializada. Eu gosto muito de ir no açougue. Eu faço meus blends, né? Então, meu esposo, ele faz, a gente monta. Eu acho que é possível e deve-se ter isso. Eu acho que a gente não pode se afastar daquilo que a gente gosta, né? O sergipano, como é que ele tá em relação ao cuidar da dieta, comparado a outros estados, assim? Eu acho que o sergipano, ele tem uma boa mobilidade alimentar comparado à região sul e sudeste. O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente consegue ter uma flexibilidade maior nas refeições. Por exemplo, no café da manhã, que as pessoas conseguem tranquilamente comer um aipim, uma macaxeira, uma batata doce. Se a gente pegar o sul e o sudeste, isso não vai existir. Porque não é cultural deles. Vai ter o bacon. E a gente não consegue bater de frente com uma cultura, né? Então, se a pessoa tem isso, é pão e é o pão. Cuscuz é um vilão? Não acho que ele seja um vilão, mas ele tem um tipo de glicose de mais fácil absorção quando comparado às raízes. E para o nordestino... É melhor que ele coma de manhã e evite o cuscuz à noite, já é uma grande coisa. Mas cuscuz à noite problemático, é muito problemático. Porque assim, eu vejo nisso, né? Cada vez mais, quando eu consigo conversar com pessoas, realmente as pessoas estão fazendo dieta, estão entendendo que tem que fazer uma dieta. Claro, tem algumas pessoas ainda que vão precisar de aplicativos para essas coisas de internet, ou de influências, né?
Mas eu, como um leigo, eu vejo que as pessoas estão mais observadoras na hora de comer, na hora de comprar. Não, eu acho que as pessoas. Existe um movimento, principalmente nessas gerações mais novas que a nossa, né? Que tá pensando mais na alimentação. Aquela pergunta que eu te fiz, né? Pensando já no futuro. Até porque é uma geração que, infelizmente, teve mais contato com porcaria mais cedo do que a gente. É. O Estreal pra gente demorou pra chegar. Demorar. E quando começou a surgir, a gente não tinha dinheiro para comer. A família não tinha dinheiro, então era uma coisa diferente. Hoje não. Hoje, acho que com R$ 5, você deve comprar um pacote de biscoito recheado. Alto teor de açúcar naquela etiquetinha. Ave Maria. Marcela, fugindo agora, eu vou quebrar a nutricionista e botar a pessoa física na minha frente. O CPF. É o CPF. A gente falou aqui de só comida. Assim, a preocupação, lógico, comer bem, comer com responsabilidade, sabendo escolher, até no pensamento em relação a uma boa saúde. Mas, se a Marcela tivesse que escolher assim, poxa, tem um prato que me faz, dá uma lembrança, me dá uma sensação que eu não abro ele mão por nada no mundo. Tem algum? Tem. Carreteiro. Arroz de careteiro, arroz de careto, lá do sul? Exatamente. Gosto demais. Se tiver acompanhado feijãozinho preto, então, delícia. Lembra as raízes. Lembra? E uma nutricionista tem alguma coisa que fala assim, eu não como isso por nada no mundo, não vai no meu gosto. Veja, Marcos, eu sou uma pessoa que tem uma boa aceitação de paladar. Eu gosto, eu não tenho problema em comer nada. Mas tem coisas que eu não gosto de, assim, evito, né? Um deles é o fígado. Eu não como. Aí tu vai perguntar por quê? Se é fonte de ferro e tal, tal, tal. Por quê? Porque o fígado, ele é um órgão onde se metaboliza tudo no nosso corpo. Tudo, seja alimento ou droga. Então, se toma um antibiótico, tudo é metabolizado lá. Então, na hora do abate do animal, se o fígado não passou pelo processo de detoxificação daquelas drogas que ele possa ter usado, nós estamos consumindo um alimento com... Uma bombinha. Exatamente. Gente, isso é a primeira resposta que não é por paladar, é por questões técnicas diferentes. É interessante. A gente tem que entender, né, que eu vou fazer 50 anos, eu tô tentando corrigir aí uns errinhos de hábitos, né? Mas é tão importante isso, porque a gente só lembra do nutricionista quando a bagaceira tá feita. Exatamente. Ou quando fala assim, a calça não entra, a camisa fica apertada. E é o contrário. Agora a gente pensa no nutricionista, tem que tirar essa ideia de que eu vou passar fome, eu vou comer pouco. É só uma educação alimentar. E um direcionamento. É isso que a gente precisa ter na cabeça, né? Exatamente. Assim, eu acho que a gente precisa entender que o nutricionista, ele tem que ser teu aliado. Ele não pode remar contra você. Então, ele vai estar ali para te ajudar. Seria, para ficar mais bonito na moda hoje, um coach alimentar. Um bonito, coach. Um coach. Deixar o nutricionista falar, eu sou um personal alimentor, ou então um coach alimentar. Marcela, queria que você deixasse um recado. Agora aquele recado puxão de orelha para o pessoal. Mas é um recado sobre a dieta e a importância de ter vocês, os profissionais de nutrição. Nós temos... Olha, gente, Sergipe, eu vou ser franco, eu viajo muito, mas Sergipe tem muito profissional de nutrição. Muito profissional de nutrição à disposição de vocês. Vão lá, procurem eles. Mas era bom deixar a tua mensagem, o teu recado. Eu acredito que pra gente ter um processo de envelhecimento digno, né? Quando eu falo dignidade não só do peso, mas do movimento, do envelhecimento saudável. É extremamente importante que você busque uma pessoa, um profissional da nutrição habilitado, qualificado, que possa te orientar dentro daquilo que você busca, seja perda de peso, tratamento de alguma doença, para que tu consiga mudar os teus hábitos, mudar a sua alimentação dentro da tua realidade e conseguir envelhecer se sentindo bem e principalmente contaminar as pessoas que estão ao seu redor, na sua família, com esses bons hábitos que tu vai adquirir aí nesse ano de 2025. Recado dado, puxão de orelha dado. Eu fiz até um desafio, a gente trouxe aqui uma consultora de finanças, no final do ano, quem seguiu as orientações de finanças dela, nos buscar. Estamos começando o ano,
quem sabe, usa a entrevista aqui com a Marcela e lá no final do ano você fala, olha o meu resultado, porque eu procurei a nutricionista, procura a Marcela e eu tomei vergonha na cara e resolvi me cuidar. Aí fui menos ao médico, menos remédio, acorda melhor, mais humorado, a pele bonita, cabelo bonito, tudo isso é verdade, né? A alimentação influencia em tudo, né? Eu acho que não só na pele, na estética, mas influencia no nosso humor. A gente fica menos irritado. Eu acho que a gente tem mais disposição. A qualidade do teu sono melhora. Tu tem um sono mais reparador. Então, tu acorda com mais disposição. Eu acho assim... Eu tive uma paciente, Marcos, que um dia ela me disse assim, Marcela, eu tô me sentindo até mais próxima de Deus. Eu digo, nossa, essa eu nunca tinha ouvido. Mas é de tanta sensação de bem-estar que a pessoa tem, que ela se sente assim, realmente... Tudo que você falou, eu vou quebrar um pouco como a gente faz aqui, mas que me surgiu uma última pergunta que eu acho que eu não posso deixar. Quando eu fizer uma boa dieta, o perder peso é o menor dos resultados, né? É o menos importante. Sabe que quando o paciente chega no retorno, assim, da minha consulta, ele quer logo se pesar. Eu digo, não, me fale, como é que tá a tua dor de cabeça? Me conte da tua azia, aquele refluxo, aqueles gases que você disse que tinha, o teu sono que era muito interrompido. Me conta aí que a pessoa começa, não tenho mais, eu não sinto mais azia, tô bem melhor. Dor de cabeça, pô, é mesmo, eu tinha muito... A pessoa até esquece que tinha dor de cabeça. Tá, e depois que fala tudo isso, aí a pessoa sobe na balança, aí a pessoa perdeu... Nossa, eu perdi peso também. Eu perdi peso, pô. Eu digo, mas esqueça o peso. Olha o que tu adquiriu além do peso. Todos esses bem-estares. Trocou quilo por qualidade. Exatamente. Porque mas é quilo por qualidade. Marcela, muito, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Acho que a gente tira uma parte das dúvidas, mas as outras dúvidas vocês vão lá no consultório procurar a Marcela. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Nosso patrocinador, a Casa da Música, tá liberando, vou colocar aqui para vocês o cupom. Esse QR Code vocês vão acessar, entrar em contato com o Alan, lá na Casa da Música. E vocês vão ter que falar, olha, eu tô falando com você porque eu vi que tem um cupom de promoção. Eu vi lá no Bem Temperado Podcast. Então, vocês procurem Alan, vocês vão ter um desconto de 15% à vista em qualquer equipamento de som, instrumento musical e acessórios para você, músico profissional ou não. Então, no QR Code aqui, procurem lá o Alan na Casa da Música, nosso patrocinador que acompanha aqui nosso podcast. Agradecer você que está na nossa audiência, curtindo o nosso trabalho aqui no podcast. Não deixe de se inscrever, comentar essa entrevista, assistir as entrevistas anteriores, fazer seus comentários e principalmente like. Dê o like, que isso impulsiona o nosso canal. Então, até a próxima entrevista. Como eu sempre encerro, com mais um bate-papo bem temperado. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.